Boa tarde, senhores. Vocês têm o que é necessário para se tornar um cientista? Vocês querem se tornar cientistas? Eu quero responder essa pergunta porque muitas pessoas me buscam dizendo que estão inspiradas a fazer algum tipo de ciência, muitas vezes na biologia, porque é a minha área. E para aqueles que caírem de paraquedas nesse vídeo, não forem inscritos, meu nome é Rômulo, eu sou um pesquisador, eu tenho mestrado, eu tenho um doutorado pela Universidade de Oxford. Hoje eu trabalho aqui na Inglaterra como pós-doutor, ou melhor, pesquisador associado, como eles chamam aqui geralmente, na área de genética. E eu já publiquei alguns artigos aí em revistas, algumas delas bastante fortes. Então eu tenho, obviamente, experiência com pesquisa, tendo estado aí na academia pelos últimos 12 anos ou mais. Obviamente que eu estou no início da carreira, mas eu posso, obviamente, te dar uma noção do que você deve esperar em um tipo de carreira como esta, né? Porque a primeira coisa que eu queria discutir é um problema muito sério que se vê entre os jovens, que é uma certa romantização da ciência, né? O problema do cientificismo eu já discuti em um outro vídeo, mas essa romantização de achar que a ciência é algo que ela realmente não é, né? E isso se dá por quê? Primeira razão é porque você vai conhecer geralmente a ciência por programas de TV, né? Você vai assistir, sei lá, o Discovery Channel, e vai te dar uma noção completamente distorcida do que realmente é, por exemplo, a biologia, né? Você vai achar que fazer biologia é ficar dentro de numa picape dirigindo atrás de guepardo para filmar o bicho né, e discutir sobre como ele caça a gazela e escambau, né? Eu achava que ser cientista era fazer esse tipo de coisa, eu adorava o Discovery Channel. Mas o segundo problema é que, geralmente, quando uma pesquisa científica ela é retratada na mídia, essas pesquisas elas são outliers, né? Elas são pesquisas que tiveram resultados assombrosos, né? Senão a mídia não estaria interessada, e você só conhece o produto final, né? Você observa aí algum resultado que você acha fascinante e você acha que a ciência é isso daí, é encontrar resultados fascinantes o tempo inteiro, e isso é uma bobagem, tá? São pouquíssimas as pesquisas que farão uma diferença a nível global. Muitas, 99% das pesquisas, elas são pequenas, você nunca vai ouvir falar delas, os artigos serão publicados, serão citados algumas vezes dentro de um nicho ali entre os pesquisadores, e são pouquíssimos então esses artigos que vão mudar o mundo, ou que ao menos haverá um interesse altíssimo por esse artigo. Então entendam isso, tá? A carreira de cientista, ela é geralmente uma carreira extremamente lenta, com muito trabalho, pouco valorizada, né? Porque veja, você tem, pelo menos na vasta maioria dos países, você tem que fazer uma graduação, que vai ser aí no mínimo uns 4 anos, depois você vai ter que fazer um mestrado de 1 a 2 anos, depois um doutorado, mais 4 anos, depois 1 ou 2 pós-doutorados, às vezes 3, cada um deles por aí de 2, 3 anos, e só então, com alguma sorte, você vai se tornar um professor ou um chefe de algum grupo de pesquisa. Então estamos falando aí de ao menos 20 anos até você chegar ao topo. E mesmo assim não será o topo, porque quando você se torna professor, geralmente é professor substituto, depois professor assistente, professor vitalício, escambau, né? Então é uma carreira com um progresso extremamente lento, pela vasta maioria do tempo você vai estar sendo mal pago. Você vai ter uma bolsa, por exemplo, de mestrado, que vai no Brasil, sei lá, paga R$ 1.500. Um doutorado, se você não tiver uma bolsa, você vai ter que pagar do seu bolso, né? O pós-doutorado é pessimamente pago no Brasil, ainda é uma bolsa de R$ 4.300. Então esse é um grande problema. Você está disposto a trabalhar muito por pouco dinheiro? Isso não te falam, né? Tem a questão das frustrações. A pesquisa, ela demora para ser feita. Para você publicar um artigo, né, para começar a pesquisa até a publicação científica, se é que ela vai acontecer, isso leva anos, né, no mínimo 1, 2 anos, se você está começando do zero. Muitas vezes, o resultado que você espera encontrar na sua pesquisa, você não vai encontrar, você vai encontrar um resultado que é negativo. E vai ser difícil de publicar, porque há um viés. Obviamente as pessoas querem histórias bem-sucedidas. Então,
Se, por exemplo, se você trabalha com biologia e trabalho de campo, pode ser que você, sei lá, no primeiro ano do seu doutorado, você esperava poder amostrar alguma coisa no campo por sei lá, 3 meses, só que chove absurdamente e você perde um ano de amostragem de campo, comprometendo toda aí a sua meta do seu doutorado. Então, é uma carreira que é preciso, primeiro, ter poucas ambições financeiras, por grande parte dela. Um professor universitário em uma grande universidade, ele vai ganhar um dinheiro razoável, mas até você chegar lá demora e talvez você nunca chegue, porque o outro problema é que o mercado é extremamente saturado, principalmente por causa essa coisa da sociedade moderna de querer que todo mundo faça universidade. Então você tem muita gente formando e pouca cadeira, né? Geralmente você tem que esperar um professor aposentar ou morrer ou se abrir uma nova universidade. Então você tem que entender que vai demorar muito para você chegar nesse ponto. Você tem que ter características, por exemplo, de liderança. Você tem que ser um líder ou aprender a se tornar um líder, porque se você quer crescer na academia, é impossível se você for um indivíduo passivo. Quantos indivíduos eu já conheci que são extremamente competentes, muito mais inteligentes do que eu, por exemplo, mas não avançam na carreira. Por quê? Porque são passivos, têm um temperamento muito submisso, então só faz aquilo que mandam fazer, não correm atrás, não tem capacidade de liderança. Então não tem como você crescer na carreira acadêmica, porque em algum ponto você vai ter que se tornar, por exemplo, um fellow, e você vai ter graduandos, doutores e mestrando sendo orientados por você, e obviamente um coordenador de um projeto. Você tem que ter muita capacidade administrativa, e quanto mais você cresce na academia, né, em termos de posto, mais admin, né, o que a gente chama de admin work, né, você vai ter que lidar com conseguir financiamento, você vai ter que escrever projetos, você vai ter que lidar com as burocracias que envolvem isso daí, você vai ter, dependendo da área que você trabalha, tem questões éticas, está trabalhando com humanos, né, sei lá, genética de humanos, vai ter que lidar com os aspectos de bioética envolvidos na pesquisa, vai ter que conhecer leis e né, saber lidar com os recursos humanos e escambau. Então, assim, e quanto mais, como eu disse, você cresce, mais essas qualidades são necessárias, né? O tempo é um tempo muito elevado que você tem que trabalhar. Muitas vezes eu tenho que trabalhar em final de semana e você não vai ser pago para trabalhar no final de semana, né? Porque você tem prazos que você tem que cumprir, se a coisa não funciona bem, você tem que correr atrás. Então é um trabalho que exige muita disciplina, porque não é aquela coisa de bater ponto, né? Você muitas vezes, principalmente no início da carreira, num doutorado, você tem que administrar o seu tempo. Existem diferentes orientadores, alguns orientadores eles são mais ou menos controladores, ou eles fazem um micromanagement, né? Eles ficam constantemente buscando saber o que você está fazendo ou não fazendo, pedem updates diários ou semanais, outros deixam para você basicamente se virar e procurar só quando houver um problema, quando quiser tirar um tipo de dúvida. Então você tem que saber administrar o seu tempo. Eu já vi doutorados que foram basicamente uma perda de tempo, porque o orientador estava muito ocupado, o moleque ficava aguardando o orientador fazer alguma coisa, não corria atrás, e aí chegou quase no final do ano de doutorado, e basicamente não tinha nenhum artigo proximamente, nem um pouco próximo de ser publicado ou escrito, né? Então, é uma carreira que paga mal, é uma carreira que exige, como eu disse, muita disciplina, exige liderança, exige tempo, mas, obviamente, se você é uma pessoa extremamente curiosa, você tem aspectos aí que as ferramentas científicas, né, permitem explorar, que você tenha curiosidade, e você gosta disso, você quer criar essas qualidades de liderança, você quer ter um grupo de pesquisadores trabalhando para você, e tem questões fundamentais que você quer resposta e não se importa né, com os resultados negativos, com as falhas que virão, então, obviamente, é uma carreira que pode ser tentadora para você, né? Mas
tenha essas coisas em mente. Eu estou focando mais nos problemas porque os problemas, eles não são normalmente ditos, né? Você conversa com o sujeito, não, ser cientista é a melhor coisa do mundo, e hoje em dia tem um foco excessivo na ciência, né? Porque a ciência é utilizada contra nós, religiosos, por exemplo, e esse é um outro problema que eu posso levantar. Se você é um indivíduo católico, cristão, as universidades estão completamente tomadas por ateus e esquerdistas, então você vai ter dificuldade de expressar as suas visões. Alguns locais são melhores ou piores. Então, por exemplo, eu já fui extremamente perseguido por fazer defesas a favor da vida, né? Ter posições pró-vida ou posições filosóficas contrárias, por exemplo, alguns atos libidinosos aí que ocorrem nas universidades, e você vai ser, obviamente, perseguido por isso. Então é algo que se deve ter em mente, tá? Mas, obviamente, quando você faz uma pesquisa bem feita e publica finalmente aquele trabalho, né, que provém de árduos anos de esforço, principalmente quando é um trabalho que é publicado em uma forte revista, é claro que há uma grande satisfação, né? E ver o seu trabalho sendo citado e você crescendo e se tornando, quem sabe, uma referência naquele tópico. Então é algo que traz, obviamente, satisfação, né? E nós, obviamente, podemos, enquanto professores e pesquisadores, uma vez que tem vários indivíduos que estão trabalhando para nós, ou sendo ensinados por nós, você tem uma oportunidade de guiá-los, né? Não só, obviamente, do ponto de vista da carreira, mas também no crescimento deles, até mesmo espiritual, né? O crescimento de virtudes, crescimento de maturidade, você pode ajudá-los, né? E é óbvio que quantos dos senhores já foram influenciados positiva ou negativamente por um bom professor universitário, ou até um bom professor de ensino médio. Então existe esse aspecto, né? Geralmente ser pesquisador, principalmente quando você chegar nos níveis mais elevados, vai envolver dar aulas, então é algo que você também tem que pensar se você gosta de ensinar, você é bom para dar palestras, você tem uma boa capacidade de comunicação, isso é essencial na carreira científica, né? Porque não tem como você enfiar igual um Dexter lá, aquele desenho lá da década de 90, sei lá que época que era, ter o seu laboratóriozinho fechado e você não fala com o resto do mundo, né? É o nerd lá com os óculos, só fazendo as coisinhas ali atrás do computador. Não, você tem que ser capaz de apresentar seus trabalhos para, às vezes, centenas de pessoas. Você tem que ser capaz de responder perguntas, muitas vezes difíceis, vinda da audiência. Você tem que ser capaz de convencer os revisores do seu artigo. Então, você tem que ter uma boa escrita, né? Você tem que saber o inglês muito bem, né? Não adianta você ficar publicando em revistas brasileiras que você não vai chegar a lugar nenhum. Você tem que publicar em revistas internacionais. Então, é necessário o inglês, grandes capacidades de comunicação. Se você tiver a sorte de publicar grandes artigos que acabe na mídia, você vai ter que dar entrevista, você vai ter que, saber explicar muito bem o que está ali naquele artigo, que a mídia vai tentar te destruir, obviamente. Então, assim, é uma carreira muito eclética, que exige muitas habilidades distintas e que não é para todo mundo, né? Por exemplo, as pessoas agora vão me matar, mas eu acho que a carreira científica, acadêmica, né, para uma mulher católica, ela não é ideal, né? Como que você vai administrar um laboratório com, sei lá, dependendo de quão grande é o seu laboratório, vai ter dezenas de pós-doutores, né, ou que seja, alguns pós-doutores, dezenas de doutorandos e mestrandos, né? Você vai ter que trabalhar aí ferozmente, né, tentar arrumar financiamento para o seu projeto, uma pancada de coisa e ainda cuidando de uma grande família dentro de casa, né? Então, assim, se você quer ter uma família tradicional grande, como todos deveriam, né, a não ser que você vá virar um padre, fica difícil para uma mulher chegar ao topo da carreira científica, né? Então, é algo a se pensar, né? E vale a pena investir anos da sua vida para ficar só ali, eu tenho um doutorado em tal área, e aí você nunca mais trabalha com aquilo, vai fazer outra coisa. É isso que você quer? Gastar anos da sua vida? Então tem que pensar bastante no investimento que você está disposto a fazer, né?
Eu não digo que fazer um doutorado e depois ir fazer outra coisa não seja produtivo. Obviamente, aquela experiência do doutorado ela vai te ajudar, você vai criar virtudes e habilidades que você não tinha antes, né? Como que eu já mencionei no vídeo. Só que é muito tempo, né, sendo pago mal, vivendo como um estudante por muitos anos. Você está disposto a fazer esse investimento? Né? Porque veja, se você investir toda uma carreira e lá para o final você percebe que, bom, não é bem isso, assim, aí você vai fazer o que depois? Né? Então, eu sugiro que aqueles que tenham interesse em se tornarem cientistas, que pensem bastante. Né? E vou repetir, você tem qualidades de liderança, você é um indivíduo que está disposto a ser mal pago por muitos anos, você está disposto a ter uma carreira que é muito lenta para chegar ao topo, se é que o senhor vai chegar ao topo. Você tem capacidade de comunicar-se bem, você tem boa escrita, você tem bom inglês, está disposto às vezes a sair da sua zona de conforto, mudar de país, mudar de cidade, porque o cientista ele tem que ir onde a oportunidade tem, por causa da competição excessiva na academia. Então, né, eu estou aqui na Inglaterra, eu queria ter saído da Inglaterra, mas houve uma oportunidade boa aqui na Inglaterra e eu tive que voltar, basicamente. Né? Então, é uma carreira muito complicada, tá? Mas, para aqueles que gostam de trabalhos intelectuais, né, rodar análise estatística, desenvolver um projeto, escolher uma metodologia, né, capotar e depois levantar de novo, e esse investimento de longo prazo, então sim, então se torne um cientista. Nós precisamos de bons cientistas, principalmente cientistas católicos que saibam, né, passar o conhecimento científico de forma que seja em conformidade com a verdade, né? Porque hoje em dia a ciência está sendo utilizada como arma. Né? Muitas mentiras são propagadas em nome da ciência. Né? Um indivíduo, como eu já falei em outros vídeos, que afirma que a ciência mostrou que não existe Deus, ou que a ciência mostra que o universo surgiu do nada, isso são, né, obviamente, mentiras, né? Que a ciência não pode sequer investigar essas perguntas. Né? A origem do universo, em termos de como ele passa a ser, isso são perguntas filosóficas, né? Algumas perguntas teológicas. Então nós precisamos de cientistas. Então, se você tem as qualidades necessárias que eu mencionei nesse vídeo, então, por gentileza, se torne um. E quem sabe, né, você será um cientista muito bem sucedido, muito mais bem sucedido que eu, e terá uma vida, de certa forma, confortável em algum momento. Né? Mas é muito trabalho, cara. Mas, por outro lado, quando você chega, né, no ápice, como eu disse, você acaba... né, as pessoas vão fazer as pesquisas por você. O seu trabalho será mais intelectual e de agrariar recursos. Né, escrever projetos, conseguir financiamento. E as pessoas, os doutorandos, os pós-doutorandos vão fazer a pesquisa mesmo. Então, o seu trabalho vai ficar um pouco mais trabalho de bancada. Né? Perdão, não de bancada, mais intelectual, de aconselhamento. Então, eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Me desculpe focar nos aspectos mais negativos da carreira científica, mas tem muitos, né? E eu acho que é necessário que eles sejam ditos, para que os senhores não se adentrem em algo de forma despreparada, tá? Então é isso, por gentileza, façam perguntas se quiserem. Tenham um excelente final de semana e fiquem com Deus. Até a próxima.